Provérbios capítulo 18, verso de número 10. Provérbios 18, 10. Diz: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Torre forte. Torre forte. O mundo está colapsando. A bolsa de valores do mundo, as bolsas de valores do mundo tombaram semana passada, chegando no auge no Brasil de mais de 4 pontos negativos. Um anúncio de novos lockdowns. É isso? Lockdowns. Inglaterra, Alemanha, França, Irlanda e alguns outros começam a pegar também força nessa onda. A economia está sendo abalada. Na Argentina, onde tem o maior lockdown do mundo, começam a subir os casos, não apenas de contaminação, mas os casos de morte por 1 milhão de habitantes, tendo uma projeção aterrorizante quanto ao futuro. Olhamos ditaduras se levantando, destruindo as suas próprias nações, deteriorando o seu próprio povo. Citamos Venezuela, citamos Cuba, citamos China, Coreia do Norte e algumas outras, como na Nigéria. Percebemos gradativamente que a morte vem se elevando cada vez mais, mortes por crimes brutais. Já surgem notícias que por causa da paralisação na produção mundial, daqui a pouquíssimos meses teremos uma corrida inimaginável por alimentos. Já se fala que a fome nesses próximos meses e iniciar do ano matará muito mais do que o próprio Covid-19. A solução que foi dada então para os homens está se revelando cada vez mais como um jogo grotesco político. As pessoas estão brincando com a vida das outras, estão negociando o inegociável. Percebemos então que onde recebíamos informações, uma agenda muito pontual e construída vem sendo passada de uma forma tão leviana. Já não comunicam mais a notícia, mas estabelecem uma agenda. Ontem iniciou a maior de todas as eleições. Estados Unidos está ali decidindo quem será o seu presidente nos próximos 4 anos. O mundo está em pavor. Se permanece Trump ou se surge Biden. O ponto é que já se comunica inúmeras fraudes, se verdadeiras ou não, não sabemos. O ponto é que cada ponto de indecisão gera uma crise. Como aquele maremoto lá no mar, no oceano, gera ondas gigantescas nas praias do mundo, assim também está sendo a eleição nos Estados Unidos. Não falamos apenas de economia, estamos falando de cultura, estamos estabelecendo com essa eleição aquilo que irá ser direcionado no mundo. Eu estou seguro, se caso Trump perca, e há uma possibilidade,
nós, como nação brasileira, poderemos sofrer bastante. Penso, e isso sem trazer nenhum peso, em minha opinião, que a igreja precisa então orar, pedir a Deus direção. O mundo está colapsando e cada vez mais enxergamos isso. Os nossos poderes constituídos da República, executivo, legislativo e judiciário, estão cada vez mais se enfraquecendo. É comum ouvirmos notícias de um poder passando seu limite e entrando no terreno do outro. Olhamos nos nossos dias o legislativo executando, vemos o judiciário legislando, e isso é uma loucura terrível. Acusam ainda o executivo de trazer desequilíbrio ao legislativo e ao judiciário. É uma guerra de narrativas, um apontando para o outro, mas sem um equilíbrio, a nação não subsiste. Fala-se e já sopra aos quatro ventos que provavelmente a solução aqui no Brasil, que se chama Corona Urna, uma vez depois do dia 15 de novembro, pode passar essa solução. E aquele frete com o lockdown pode se tornar uma realidade mais uma vez no Brasil. Mesmo os números subindo de contaminação, mas os números de mortes tombando, me parece que o desejo é trazer desequilíbrio à nação. Quem pensa como eu, não precisa levantar a mão. Eu, apesar de ter levantado, respeito, mas só reflitam no que estou dizendo. Estamos vivendo uma guerra, e essa guerra passa do âmbito natural e vai para o âmbito espiritual. Pois assim como o Covid-19 ainda leva muitas pessoas, assim como o AVC, como o câncer, como a tuberculose, como a pneumonia, como o H1N1, assim também inúmeras pessoas estão morrendo em nossos dias por tristezas da alma. Bem disse, então, o grande sábio, ao escrever no Provérbios capítulo 18, versos de número 14, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? A força do homem está sendo retirada, a esperança está sendo morta no coração, está sendo assassinada no coração do homem. Então, para onde o homem tem que correr? Para onde o homem vai? É o ponto que refletimos e analisamos então. Se olharmos para os homens, encontraremos homens limitados. Se olharmos então para a economia, perceberemos que é burrice colocar a esperança numa economia estável, porque ao mesmo tempo que sobe, desce. Se acharmos então que a solução está em remédios, certamente seremos frustrados em nossas posições. E uma mudança política, coloque tudo novo, mudará tudo. Não sei, porque a corrupção está no coração do homem, não em sistemas políticos. Todas as vezes que falo de política, eu lembro então do Candidato Honesto. Quem já viu esse filme? No 1 ele diz, depois de ser pressionado pela repórter, eu não comecei a ser corrupto ali, eu já era corrupto antes. Ali só se potencializa aquilo que já está no coração do homem. Por isso que eu acredito que quem compra voto para se eleger, na verdade, deveria ser denunciado. Estamos vivendo verdadeiras lutas, guerras pontuais e às vezes até generalizadas. Os homens estão buscando cada vez mais as drogas. Esses dias fui levar o alimento que nós abençoamos para uma família dentro de uma comunidade.
E era cerca de 4 horas da tarde, cheguei de serviço, peguei o alimento e fui levar na comunidade. E quando entrei na comunidade, 4 horas da tarde, os meninos estavam todos fuzil, e estavam ali à mesa, estavam várias mesas, na verdade, lotadas de drogas. Os homens estão inquietos em suas almas, respectivas almas, e por isso estão buscando em alternativas uma paz que eles não encontrarão ali, mas eles acham que vão encontrar. Então é uma busca por sensações. Os homens estão buscando alguma coisa que possa dar uma tranquilidade à alma deles. Tantos estão errando em relacionamentos porque estão buscando no outro uma solução para a alma deles. Um dia eu ouvi o pastor Josué Gonçalves: quem casa para ser completo nunca vai ser completo, porque você casa porque você está completo. E quem entra no relacionamento estando completo, ele acaba abençoando a vida do outro. Mas quem entra no relacionamento em falta, ele só vai saber de sugar o outro. Tem tantos relacionamentos sanguessugas, um sugando o outro. E quando um olha para o outro e fala, eu não te suporto, e o outro fala, você não acredita, inocente. E a pessoa fala, o quê? Eu também não te suporto mais. São atitudes precipitadas, são ações impensadas. Não deve ser assim, não pode ser dessa forma. A Bíblia diz que o inexperiente acredita em qualquer coisa, qualquer lorota, qualquer canto da sereia, mas o prudente vê bem onde pisa. Fala assim comigo, o inexperiente acredita em tudo, mas a pessoa prudente vê bem onde pisa. Repete mais uma vez, vê bem. Vê bem. Não basta ver, tem que ver bem onde pisa. Porque se não vê bem, pode achar que o terreno está firme, mas é uma areia movediça. Me lembro que na minha infância, as ruas eram cheias de barros. E era comum que quando chovia, nós íamos de chinelo, e quando estava muito complicado, colocávamos sacos de mercado nos pés. Quem viveu isso? Quem viveu esse trem? E andava engomado. A minha camisa durava assim uns 5 anos da escola, porque eu não tinha dinheiro para ficar comprando camisa toda hora. Hoje em dia a galerinha ganha camisa do governo, mas antigamente não tinha isso, então tínhamos que comprar. E aí os pais não tinham dinheiro para comprar a camisa todo, pelo menos a maioria dos pais, não tinham dinheiro para comprar a camisa todo ano. Então, se rasgou, costura. E com a linha que tem. Então, se a camisa era branca, mas tem a linha preta, vai ficar com uma linha preta na camisa branca. E vamos embora para a escola. O negócio é ter uniforme. Mas andávamos limpinhos, cheirosinhos. Se usou no dia, chegava, era obrigado a tirar e lavar a camisa no mesmo dia, porque não podia ir com cheiro de suor. A gente olha algumas máscaras de algumas pessoas aí e fala, vigia, irmãozinho. Se tu tratas assim o que coloca na cara, imagine aquilo que a gente não vê. Quem entende esse mistério fala, É. Eu lembro que estava descendo o morro com tanto cuidado, e aí todo engomado, cheirosinho, bonitinho. E aí quando passamos naquele morro cheio de lama, eu falei, agora estou tranquilo, cheguei na planície. Então assim, aos meus olhos, estava tudo sequinho, então eu relaxei, tirei a sacola, botei o sapatão, botei o chinelo na sacola. Quem já viveu isso? Aí tinha uma outra sacola dentro da mochila,
porque tinha que colocar chinelo sujo junto com a bolsa suja, na sacola limpa, botar dentro da mochila. Aí eu relaxei, andei na planície. O que eu não percebi é que aquele negócio que parecia que era terra firme, era uma lama muito bem compactada. Então, quando eu pisei, eu escorreguei e caí assim, de costas. Então, primeiro prejuízo, sujei as costas todas. Aí eu tentei levantar, mas a minha mão estava muito escorregadia. Então, segundo prejuízo, sujei a minha parte da frente toda. E aí eu tentei levantar de novo, mas não consegui. Terceiro prejuízo, quando apoiei a mão, escorreguei e meti a cara no chão. Aí percebi que não dava mais para ir para a escola. Alguns vão dizer, você ficou na escola, ficou em casa por causa disso? Naquele tempo nós não tínhamos escolhas, a não ser vai para a escola. Cheguei em casa, tirei a roupa rapidinho, botei uma outra roupa e encaro o morro de novo lameado, mas ainda com aquele recado. Agora vê se você presta atenção onde pisa. Se fosse hoje em dia, essa galerinha falar, estão me violentando nas minhas emoções, meu pai, minha mãe, olha que gente ruim. Não sabem das criações que tivemos. E vai para a escola, diferente de todo mundo. Hoje em dia falar, mas vão me zoar, não é aí, mas vai estudar. O terreno parecia que era firme, mas era um terreno me ajuda aí, escorregadio. E me sujei todo. Tem coisas que a gente olha e acha que é um terreno bom, mas a gente não olhou bem. Porque mesmo um terreno bom tinha que ir lá e... Será que tá bom mesmo? Tá. E esse próximo? Tá. E agora? Ih, não tá legal não. Vocês já repararam que a gente toma os piores tombos quando nós nos sentimos muito para cima? Muito cheios de si, muito seguros? É sempre assim. Não tem jeito. A gente tomba. E tomba feio. Em Provérbios diz que antes da queda veio um espírito orgulhoso, prepotente. E aí, quando a pessoa percebe, ela já caiu, não tem jeito, e se machuca feio. O coração orgulhoso nos leva a tombos terríveis. Seja humilde, meu irmão. Verso de número 12 de Provérbios capítulo 18 diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quando a pessoa cai, ela caiu porque o coração já está achando que já está muito alto. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 51 que há um coração orgulhoso e prepotente, o Senhor não resiste. É isso que está escrito? É isso que está escrito? Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Torre forte. Quem então é essa torre forte? Onde eu posso colocar minha vida e me sentir seguro? Se na economia eu não posso, se na política eu não posso, se na saúde eu não posso, se até mesmo no casamento eu não posso, se na empresa ou no serviço eu não posso ter essa segurança, onde então eu encontrarei essa segurança? O próprio texto diz: o nome do Senhor é uma torre forte. Número 1,
Quem é essa torre forte? É o Senhor. Torre forte é o Senhor. Sendo fiel ao texto, é o nome do Senhor. É como se o texto estivesse dizendo: não confie em carros e nem cavalos, confie no Senhor. Não confie numa economia equilibrada, confie em Deus. Não confie em casamento perfeito, confie em Deus. Um dia, pastor Teodomiro José de Freitas, dando uma aula para todos nós, disse: eu já passo de 40 anos de casado, mas só foi possível passar dos 40 anos de casado, porque ela, citando a esposa, ama mais o Senhor do que a mim, e porque eu percebi que eu deveria amar mais a Deus do que a ela. Tem um bocado de gente dizendo assim: olha, isso daí eu não estou falando para pessoas que não têm cônjuge casado. Mas olha como às vezes os cristãos vacilam. Casal, abençoado, servos do Senhor. Aí fala assim: eu não vou para a igreja hoje porque eu vou estar com a minha família. Não faz isso. Carrega todo mundo para a igreja. Você gasta 2 horas só dentro do templo. Será que se você não dá atenção para a sua família, num sábado inteiro, num domingo inteiro, você acha que 2 horas vai fazer falta numa atenção para a sua família? Mas pastor, meu cônjuge não é cristão. Aí o papo é diferente. Entenda bem. Mas tendo os dois o mesmo entendimento, ainda fala assim: não, eu não vou hoje por causa... Não faz isso. Existem exceções, mas as exceções não podem se tornar regras. Quando se torna regra, acende a luz amarela. Se persistir, já liga a luz vermelha e age. Fala: o que está acontecendo contigo? Vamos orar? Está desanimado? Está desanimada? Não, vamos juntos. Vamos juntos. Torre forte é o Senhor. Primeira verdade é essa. Mas, se é Deus a torre forte, então como eu faço? Segunda verdade: confie em Deus. Não adianta eu saber que Deus é minha torre forte se eu não confio nele. Confesse e confie. Declare e confie. Porque Deus sabe como fazer e de que forma fazer. Só não esmoreça. Terceiro e último, e termino. Se primeiro é o Senhor, a nossa torre forte, segundo, preciso confiar no Senhor. Terceiro e último, meus irmãos, eu preciso ficar firme no propósito. Todos nós vivemos situações complicadíssimas. Se eu gastasse esse tempo de mensagem falando dos meus problemas para vocês, vocês ficariam com pena de mim. Se eu desse o mesmo momento para cada um falar aqui, cada um que for falar, o que está ouvindo vai ficar com pena deles. No final, a gente vai perceber o seguinte, que a dor de cada um é considerável. Logo, então, em que devemos nos apoiar? O que devemos fazer? Nós devemos ficar firmes. Quando eu olho essa torre forte, primeiro eu penso num prédio enorme, mas construído em um lugar forte. Vem os ventos, os vendavais, mas a torre fica forte. Mas às vezes eu também vejo isso daqui como um grande farol.
aquela tempestade do mar, o barquinho está no mar, não sabe para onde ir, porque perdeu a bússola, mas quando ele avista um farol, o que ele faz? Ele vai em direção ao farol. O farol então se torna um porto seguro. Fica firme. Fica firme. Esse vento também vai passar. Esse vento também vai passar. Não vale a pena retroceder. Não vale a pena parar. Essa dificuldade vai passar, meu irmão, minha irmã. Mas precisamos exercitar a nossa fé. Não pare por causa das circunstâncias, de forma alguma. De maneira alguma. Não pare. Fique firme. Você pode ficar sob os teus pés? Dia 4 de dezembro, nós teremos aqui uma mini vigília muito especial, a última do ano. Quem veio nessa última foi tão abençoada. Dia 4, tenho certeza que vamos começar da forma como terminamos. E aí pra cima, vai ficar muito bom. Então anote na sua agenda, dia 4 de dezembro, a última mini vigília do ano, tá bom? Eu quero terminar, vamos cantar, mas antes de cantarmos eu quero fazer 3